antimicrobianos, tá legal? Então, ó, quando a gente está falando aí, né, e agente antimicrobiano, a gente estuda isso na farmacologia clínica, tá? E a farmacologia clínica, ela é uma subdivisão da farmacologia, beleza? A farmacologia clínica, pessoal, ela é importante e ela está inserida dentro de um conceito muito maior agora, que é a farmácia clínica, que é onde a gente trabalha também, e é, digamos, um hábito novo, né, para o farmacêutico e para o técnico de farmácia. Antigamente, quando, professor? 7 anos atrás, não tinha isso, não. Então, quando eu me formei, era quando estava já no pico, ali em 2013, 2014, mais ou menos. Estava começando, né, até aquele pico ali, tá? Então, em 2010, nem se falava nisso muito, não, tá bom? Então, assim, é um âmbito novo, tem muita gente trabalhando nisso, obviamente mais vagas, e é importante para nós, beleza? Então, ó, o que a gente viu também foi que na ação antimicrobiana tem dois tipos, né, de ações, tá? O antibiótico, né, o antimicrobiano, na verdade, ou ele pode ser bacteriostático ou pode ser bactericida, né? Quando é que ele é bacteriostático? Quando ele inibe que ele se multiplique. Então, ele para o crescimento, né? Ele não destrói a bactéria. Com o tempo, aquela bactéria ali pode entrar em degeneração, mas a função dele é só parar a sua multiplicação, fazer com que ela não se replique. Já o bactericida, ele mata a bactéria. Então, tem alguns antibióticos, eles são bactericidas, eles realmente matam a bactéria, tá bom? Isso é um caso irreversível, né? Eu falei para vocês isso também em sala de aula. Quando a bactéria, ela é um antibiótico, ele é bactericida, ele mata, acabou, é irreversível, ela não volta. Mas quando algo é bacteriostático e ele para de estar agindo ali no meio, o que é que pode acontecer? Aquela bactéria voltar à sua replicação. Como isso acontece? Se o cara retirar o antibiótico do meio, se ele parar de administrar a uma dose eficiente, legal? E aí eu fiz um quadrozinho para diferenciar os dois, né? Quem são os bactericidas e quem são os bacteriostáticos, tá? Esses nomes, a maioria foi dado, né? E aí a gente vai para o aspecto mais geral da revisão, legal? A gente viu que esses antimicrobianos, pessoal, eles podem agir sobre mecanismos de ação, né? Sobre mecanismos de ação, tá? E como são esses mecanismos de ação aí, ó? Eu listei alguns, né? Até uma figurinha para vocês. Mas quando são eles aí, ó, de forma descritiva? Eles podem interferir na parede bacteriana, né? Fazendo com que ela dilua e se quebre total. A ação pode acontecer também sobre a membrana plasmática, né? Da célula bacteriana, pode interferir. Aí está mais específico, né? Eu botei de forma geral, botei material genético. Mas pode ser no DNA, pode ser no RNA, legal? Pode ser no metabolismo do ácido fólico. Então, tudo isso aí, ó, inibindo o material genético, tá bom? E também na síntese proteica, legal? Então, esses são os mecanismos de ação dos antimicrobianos. Uma figurinha semelhante a essa eu coloquei para vocês. Ó. Então, a gente tem, por exemplo, lá em cima, ó, DNA girase, tá? DNA girase, um exemplo dela é quinolona, né? Fluoroquinolona. Age onde, ó? Na replicação do DNA. Lá em cima, ó, síntese de parede celular. Então, nós temos vancomicina, penicilinas, monobactâmico, carbapenêmico. Todos esses eu falei, né? Eles agem onde? Na síntese da parede celular. Legal? Tem outros aí também, ó, como o do metabolismo do ácido fólico, os inibidores da síntese proteica, né, que tem até a parte 50S e 30S do ribossomo bacteriano. Então, todo esse aparatozinho aí, eu falei para vocês e está explícito no seu caderno. Então, um materialzinho aqui só extra para você relembrar. Legal? Olha só. Essa parte aqui é como você vai escolher o antibiótico, né? Isso aqui é bem mais clínico, né? Então, por isso, farmacologia clínica, tá? Então, o diagnóstico do processo infeccioso é importante. Além do local onde foi ferido, né? O exame de cultura, a sensibilidade do agente infectante, a natureza da infecção, peculiaridades do hospedeiro. Então, se o cara viver em determinadas regiões, aquilo ali pode mudar, tá bom? E a própria farmacologia do antibiótico, tá? Pessoal, esse quadrozinho aqui é só um quadro resumo para você também até levar para a sua vida, né? Por exemplo, aí, ó, você vai ter o micro-organismo e o sítio onde ele acontece.
tá? Então, ó, o trato urinário, fulano de tal. Uma ferida cirúrgica, fulano de tal. Então, isso aí para sua vida, para você ver um meio mais rápido de você localizar isso aí, tá bom? Então, isso aqui, ó, não precisa você decorar, tá? Então, isso aí, mesmo um conhecimento para sua vida, tá? Mas aqui, ó, mais ainda, tá? Para você. Ah, isso aqui é importante. O que é isso aqui? Isso aqui é o sítio de infecção. Muita gente pega, por exemplo, o antibiótico, que ele tem um amplo espectro, um exemplo, azitromicina, e dá para tudo, né? Cortou o pé, azitromicina. Infecção na garganta, azitromicina. Infecção na parte genital, azitromicina. Uma dor abdominal, azitromicina. O problema é que esses antibióticos, eles atuam para matar bactérias específicas. E essas bactérias específicas, elas ficam em regiões específicas do seu corpo. Então, por isso que a anamnese é muito importante. Hoje nós vivenciamos um estado onde existe a telemedicina, né? Foi até criado esse nome novo na faculdade de medicina. Então, o que é a telemedicina? É a forma de diagnóstico através de uma videochamada, por exemplo. É muito complicado, né, pessoal? Porque tem um professor meu, por exemplo, que ele diz que foto não tem cheiro, foto não diz onde dói, foto não mascara a cor, né? Então, dar um diagnóstico através de uma foto, de um vídeo, é realmente complicado. Por quê? Porque existe um sítio. E o cara tem que olhar e verificar o sítio, até nós em casa, né? O cara vai lá com 2 dedinhos na virilha, ver se aquilo ali tá ou não inflamado, né? Então, em determinada região escondida, que deve ser avaliada, então é necessário realmente um exame clínico, até por nós mesmos, para a gente ter essa ideia em casa, tá? Alves, grávido pode fazer uso de azitromicina só a partir do 3º trimestre, tá bom? Antes não, tá? Vamos aí, ó. Ah, professor, mas eu vi um caso, só dando aqui um exemplo, né? Eu vi um caso que se usa. Pessoal, ó, quando a gente fala em pode dar ou não, lá naquela aula de gravidez e lactação, tem um setorzinho, né, de risco, tá? E alguns ali tem dizendo assim, totalmente contraindicado. Aí ele não pode mesmo, não pode. Mas existe assim, avaliar o risco. Dosagem sob a observação médica, né? Então tem uns grupos que permitem, mas a observação tem que ser o quê? De perto. Então, o que é que acontece? Nesse caso, é justamente um dele, que se pode dar, dependendo de uma infecção que só o cara fez a cultura, saiu lá na cultura, só morre pela azitromicina. Ora, só morre pela azitromicina. E ela é possivelmente, né? Ela possivelmente atua no feto, pode causar um problema. Possivelmente não causa, né? Não certamente. Então, o que o cara faz? Faz aquele antibiótico, mas com cautela, observando. Entendeu? Então, esse caso é um exemplo disso, tá? Faz só se for o último caso. Mas não é recomendado antes no 3º trimestre. Beleza? Legal? Alguma dúvida? Posso ir em frente, pessoal? Vocês estão vendo o grupo aí? Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Que aí eu... para adicionar alguém, né? Alguma dúvida lá, tá bom? Pronto, agora não tá destravando aqui. O celular travando aí. Beleza, galera? Então vamos lá, ó. Então nesse caso aqui, ó, no carinha da esquerda, nós temos lá a endocardite, né? Tem a pneumonia, infecção de pele, tecido mole, osteomielite ali no joelho, tá? Então aí, ó, em cima tem uma otite média no carinha da direita, né? Sinusite, uma meningite, então é o quê? Uma infecção, ó, cabeça e pescoço. Que bactérias causam isso aí? Bactérias gram-positivas. Então o cara tem infecção nessa região, ele tá com meningite. Então sinusite, tá? Uma otite média, a infecção dentro da caixa do ouvido. Vale a pena o cara dar um antibiótico que mata gram-negativa? Não vale. Por quê? Porque não mata. Ó. Quais são as bactérias que ficam nessas regiões? As bactérias gram-positivas. Entendeu? Então, ó, nesse caso aqui também, ó, o cara tá com a faringite, infecção na faringe, geralmente pescoço, que desceu um pouquinho. Ó. Quando o médico vai lá e bota aquela luzinha na sua garganta, ele vê bem vermelhinho, não quer dizer que ele está necessariamente precisando de antibiótico, porque ele vai ver se tem uma secreção purulenta e que caminhe para a faringe. Se cair para a faringe, aí já é necessário
um antibiótico, não somente um anti-inflamatório. E aí o que o cara faz? Um antibiótico que mate que tipo de bactéria? Gram-positiva. Por quê? Porque a gram-positiva é a que fica naquela região. As gram-negativas já tem uma outra região. Quais são elas, professor? Aí, ó. Pode ser uma gastroenterite, infecção de ferida, tá? Uma pneumonia se vier do hospital. Por quê? Porque significa que aquele local não era para ter uma gram-negativa. Então, se tem, é porque foi de onde? Pegue do hospital. Infecções do trato urinário. Ah, professor, mas aqui tem, ó, na gram-negativa, meningite. E nesse caso aqui, eu também tenho uma meningite. A diferença dos dois aí, pessoal, ó, é que quando for uma bactéria gram-positiva, ela espalha total. Tem sinusite, otite média, então tem todas essas infecções. E se for só meningite, o cara tem só meningite, aí é exclusivamente por um tipo de bactéria. Aí quando a gente fala de infecção de meningite exclusivamente por gram-negativa, é justamente aquela meningite muito perigosa, né? Que realmente, quando entra um paciente de meningite do hospital, do maqueiro até o médico, o cara tem que tomar profilaxia para a infecção. Tranquilo? Ó, aqui uns outros exemplos, né? Que é justamente a Neisseria meningite, da meningite, tá? Aí conjuntivite, as mesmas otite média, então tudo isso aí pode ser causado também pelas gram-negativas, tá bom? A diferença aí é justamente em trato urinário e nas regiões pulmonares. Bem, isso aqui é interessante para a gente ter uma noção, tá bom? Então, outras bactérias, elas têm sítio específico, então botulismo, tétano, tal. Algumas doenças pulmonares. Essas doenças são causadas por bactérias anaeróbicas. Aqui vai uma dica para vocês. Ó. Se você for no hospital, como no supermercado agora, e for comprar algum produto industrializado, evitem aquelas latas que estão amassadas. Por quê? Aquelas latas amassadas ali, pode ser que no meio delas tenha bactérias anaeróbicas. Quais são as bactérias anaeróbicas? As bactérias do gênero Clostridium. Essas bactérias causam o tétano, o botulismo e a infecção de pele, que é o perfringens, tá? Então, ó, essas bactérias aí, pessoal, elas são chamadas de bactérias anaeróbicas, elas não sobrevivem no oxigênio. Aí o que acontece? Aquela latinha ali tinha bactéria dentro, aí o cara passa o verniz, né, na bactéria. Isso industrialmente falando. Passa o verniz, a bactéria fica dentro. Quando amassa a lata depois de uma queda, aquela bactéria vai para o alimento. Aí você come o alimento com a bactéria. Aí tem essa infecção, tá? Que muitas delas são muito perigosas, né? Como o botulismo e o tétano. Beleza? Tranquilo? Há um exemplo aí dela ser anaeróbica, é quando você fura o seu pé, pisou no prego, o que é que você faz? Coloca oxigenado em cima, né? Aquela oxigenada ali, você vê que ela vai borbulhar, tá saindo aquele oxigênio. Então, aquele oxigênio vai matar aquela bactéria que não sobrevive na presença de oxigênio. Então, geralmente, você passa oxigenado para evitar que tipo de infecção? O tétano, né? Então, o tétano é uma bactéria que é anaeróbica, não sobrevive na presença do oxigênio. Beleza? Só uma revisãozinha aí, ó, pra gente, tá? Então, aqui alguns motivos, né, para você usar esses antimicrobianos. Vou deixar a leitura para vocês, tá bom? Um cenário atual que eu também falei para vocês e o estudo dessas bactérias, desses antimicrobianos. Primeiro a gente viu os beta-lactâmicos, né? Esses beta-lactâmicos aí, pessoal, eles são representados por esses grupos, né? As penicilinas, tal. As penicilinas, elas podem ser naturais ou biosintéticas. Exemplo de penicilina G, natural, e a biosintética, penicilina V, tá bom? Essas penicilinas aí, ó, tem alguns exemplos aí que também a gente falou sobre alguns. Professor, tem que decorar todas? Não. A principal, penicilina. Pronto. Tá? Ampicilina, principal, acabou. Todas as outras aí é só para você ter um material bem mais denso, bem mais completo para você, tá legal? Oi. Alguém falou? Então, pessoal, ó, um exemplo aí. Penicilina bezatina, né? Que é da penicilina natural. Legal? Tem ciprocaína também. Professor, eu preciso decorar todas as características dela? Não. O que é que você vai estudar? Principalmente o espectro, o que é que ela mata, e a indicação. Legal? Espectro e a indicação. Tá legal? É importante que você saiba o uso dela, tá? Porque como um técnico, você pode preparar esse medicamento. Então, você está
estagiando no hospital, o médico pediu para você preparar uma penicilina benzatina, bezetacil. Você vai aplicar ela de forma como? O cara que diz, ó, a administração é uso IM, intramuscular. Aí você vê lá um técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional preparando ela no scalp. O scalp é para ser dado por que via? Endovenosa. Então aquilo ali está errado, entendeu? Ela não pode ser dada endovenosa. Então, ou você prepara, ou você vai dar os materiais para preparar. Então, quando você der o material para preparar, isso acontece todo dia no hospital, você tem que dar um material que seja dado onde? Na via intramuscular. Aí vai ser o quê? Só o medicamento, aquela seringa aqui de 3 ou de 5 ml, a agulha e o garrote. Pronto. Se você der scalp, sugere-se aí endovenosa, aí já está errado. Então, quando você separar esse material, é interessante você saber a via de administração. Beleza, galera? Tranquilo? Então, isso aí ó, é importante para você, tá? A utilização dela ó, e o uso profilático, só a nível de curiosidade e conhecimento também, tá bom? Cepa sensível, Staphylococcus, pneumonia, tá bom? Pneumonia e a meningite também, tá? Então, ó, aqui a resistência, né? Eu falei também a importância da resistência dessas bactérias, que não é interessante você utilizar muitos medicamentos quando a bactéria não é específica, porque você vai gerar a resistência em outras bactérias e quando você precisar realmente do antibiótico, pode ser que não tenha a eficácia devida, beleza? Aqui é um quadrozinho que eu coloquei que é bom para vocês também, ó. Tem bactérias gram-positivas, aí quais são elas? Com todas elas lá listadas. As gram-negativas, listadas. As anaeróbicas, listadas, beleza? Ó, aqui é importante, tá? Ó, a classificação. As penicilinas são classificadas como o quê? Aminopenicilina, ou simplesmente penicilina, carbopenicilina, ureidopenicilina, isoxazoilpenicilina. Então, tem os exemplos aí para nós, ó. Então, essas classificações são importantes, porque quando você for separar medicamento no hospital, elas são separadas por classificação. Então, isso aí é bom para nós, tá bom? Aqui o que cada antibióticozinho, né? Tudo daquele antibiótico. Então, tem a apresentação, indicação, o efeito adverso, tem um ajuste, né? Para uma dose renal. Isso aqui, pessoal, é uma aula para toda a área, tá? Então, você não vai precisar de tudo isso aqui, não. Só essas partes da classificação que são importantes. No final da revisão, eu digo o que é importante para você, tá bom? Ó, aí você tem também a mesma coisa para penicilina, tá? A mesma coisa para penicilina, ó. Mesma coisa para oxacilina. Não vou revisar tudo, porque já dei, né, esse conteúdo, tá? Então, ó, aqui, outra classificação, aí aqui é importante, ó, que são os inibidores de beta-lactamase, tá vendo? Quais são eles? Ó, clavulanato de potássio, Subactam e Tazobactam. Aí o que é importante você lembrar dos inibidores de beta-lactamase? Que eles não têm efeito antimicrobianos. O que é que eles fazem? Eles só inibem a enzima que quebra o antibiótico. Aí o antibiótico ele fica ativo para fazer o quê? O efeito lá na bactéria, beleza? Então tá aí os exemplos dele. Você tem clavulanato de potássio, amoxicilina, dentre outros. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, aí tem a composição, amoxicilina mais clavulanato de potássio, que a gente conhece muito, né? Então tem todas as indicações dele. O espectro, que é o que ele mata. Então, por exemplo, a amoxicilina mais a clavulanato de potássio, mata o quê? Ele é eficaz contra estafilococcus, produtores de beta-lactamase. Ora, a beta-lactamase não é aquela enzima que quebra o antibiótico? Então, justamente, se eu estou dando um clavulonato, vai inibir a enzima e o antibiótico fica o quê? Mais ativo para a ação. Beleza? Tranquilo? Aí tem outras doenças que ele é usual, tá? O outro exemplo aqui é piperacilina com tazobactam, ampicilina com subactam, tá? Só para você saber, ó. Essa parte de penicilina antipseudomonas não é importante para nós, tá? Aí já é bem mais específico mesmo. Agora aqui sim, que eu falei para vocês, né? Que são as cefalosporinas e a classificação delas. Elas são classificadas em 4 gerações. À medida que você vai aumentando a geração, vai aumentando o espectro, tá? E esse espectro significa o quê? É contra gram positivo e contra gram negativo. Então, quando você aumenta o espectro, você aumenta a quantidade de bactérias que mata, que é sensível àquele antibiótico, tá? Então, ó, a classificação aí, ó, dos antibióticos em relação às gerações. Então, na geração 1,
a gente tem cefalotina, cefazolina, tal. Na geração 3, ceftraxona, na 4, cefepima, tá bom? Então, da 3 a 4 são mais em hospitalares, tá? Da 1 e da 2 é o que tem aí nas farmácias convencionais. Como a gente tem aí cefazolina, cefalaxina, também tá aí na primeira, tá bom? Então, essas classificações aí são importantes para nós, tá? Aqui, ó, todos gram-positivos. Isso, tá? Todos gram-positivos. À medida que eu vou aumentando viu, Catarina? À medida que eu vou aumentando as gerações, aí eu pego outras bactérias, né? Porque eu vou aumentando o espectro, entendeu? Isso é importante. À medida que eu vou aumentando a geração, eu vou aumentando o espectro das bactérias que eu consigo pegar, tá bom? Tranquilo, né? Ó, então tá aí, os exemplozinhos e o texto, né, para você ver, geração 1, 2, 3 e 4, tá? Que vê a especificação de cada um, não precisa especificar cada um, tá, pessoal? É só mesmo para você ter esse material aí, tá? Então vá nas partes mais gerais da classificação mesmo. A farmacocinética é muito importante, né? Eu falei isso muito para vocês, ó. Em questão de quê? Absorção, questão de quê? Distribuição, metabolismo e excreção. A excreção, a eliminação, como é pela eliminação? Nesse caso, a eliminação por filtração glomerular, né? O que é isso? Pelo rim, tá? Então aí, ó, atenção para a insuficiência renal. Por quê, né? Ora, se é uma droga que só sai pela urina e um paciente que tenha problemas renais, ele tem que ter um ajuste de dose. Então isso aí tem que ter cautela para ele, entendeu? Então sempre que o paciente, nesse caso, tem que vir o quê? Um asteriscozinho paciente para ser dado o ajuste de dose, tá bom? Aqui outro medicamento, ó. As indicações, né? Salta título de curiosidade também, tá legal? Aí vem a classificação dos carbapenêmicos, que a gente viu em sala de aula também, isso é importante para você. Vão marcando esses slides aí, que eles são importantes. Esses slides de classificação e indicação, tá, pessoal? Digamos assim, a característica, né, exceção do antibiótico, isso não vai ser cobrado não, né? Não por mim, mas na vida e um concurso ou uma seleção pode cobrar de você, e tá tudo nesses slides, tá bom? O que é importante para nós é o que nessa prova? Só a parte inicial mesmo, classificação, para que serve e qual é o mecanismo de ação de cada um, tá bom? Então aqui, ó, mais os antibióticos, né? Aqui, ó, ajuste de dose. Lógico que eu não vou pedir para você ajuste de dose, mas se um dia tiver um concurso, seleção, EBSEC, qualquer coisa, teve concurso da seleção da EBSEC, teve uma coisa que só tinha slide aqui meu, não tinha nem livro. Professor, onde é que achou isso aí? Artigo científico, né? Então, pegar artigo científico, ajuste de dose para meropenem e ipenem, coloquei lá, pronto. Caiu isso aí na EBSEC, mas era para nível superior. Então, para nós é importante o quê? Classificação, mecanismo de ação e ação em gram positivo e em gram negativo. Tranquilo? Então, ó, tem mais carbapenêmico, tá bom? Os glicopeptídeos, isso também é importante, uma outra classificação de beta-lactâmicos, ó. Quem são eles? Ó, vancomicina. Esses efeitos adversos, eles são importantes, né? Eu falei muito para vocês em sala de aula sobre esse síndrome do homem vermelho, quando o cara dá infusão rápida ou concentrada. Então, quando ele aplica com uma velocidade muito grande, ele fica todo vermelho, cara. É uma reação característica da vancomicina. Então, quando o cara vai lá aplicar, tem que ir a orientação, aplicar de maneira o quê? Lenta, tá? Então, essa prescrição já sai da farmácia com essas observações, tá bom, pessoal? Se você for um técnico de farmácia, que estiver trabalhando com farmacêutico, que faz farmácia clínica, ele vai fazer isso com você. Então, essas orientações têm que ser dadas pelos dois, tá? Então, atenção nesses casinhos aí, tá? E lembrando que eles são, como a Catarina falou aí, ativos principalmente contra as gram-positivas, tá? Teicoplamin é outro exemplo dele, tá? Assim como a vancomicina. Então, tá aí o ajuste de dose para cada uma das duas. A última dos glicopeptídeos, lembra que eu disse para vocês que quando um cara tiver uma infecção e for resistente para a vancomicina, só tem uma salvação do planeta Terra, né? Linezolida. Depois desse antibiótico aí, ó, não tem mais outro, tá? Então aí é realmente o último. Aí o outro aí, ó, são os que interferem na síntese proteica, né? E os que interferem na síntese proteica, galera, ó,
eles são justamente quem? Os macrolídeos, né? Clorofenicol, tetraciclina e aminoglicosídeos. Todos esses aí também a gente viu em sala de aula e é importante para a sua prova, tá bom? Cada um deles aí, ó, discriminado bem perfeitamente. O macrolídeo, né? O que é que ele pode causar? Ah, não necessita de ajuste renal. Isso aí não precisa desses detalhes todos, tá bom? Mas a ação contra esses tais micro-organismos, aí sim é importante para nós, tá? Alguns exemplos aí, ó, eritromicina, tá? São os exemplos que a gente vê na nossa farmácia comercial, né, por aí. Tá legal? Azitromicina, né, que todo mundo já falou aí, a Andressa perguntou. Professor, a azitromicina é dada como? Ela é de que tipo? Ela é um macrolídeo. Então, qual é o mecanismo de ação da azitromicina? Ela inibe a síntese proteica do micro-organismo, né? Então, ele não produz mais as proteínas. Se ele não produz as proteínas, a azitromicina é classificada como bactericida ou bacteriostática? O que pode me dizer aí? Alguém? Bacteriostática. Bacteriostático, tá bom? Por que ele é bacteriostático? Porque ele inibe a síntese proteica. Então, inibir a síntese proteica, você está inibindo que ele faça o seu mecanismo de replicação. Também, né? Ele fica estático ali na célula. Então, ele é classificado como bactéria. Ah, professor, então quer dizer que se eu parar de dar azitromicina, aquela bactéria que está ali, ela pode voltar a se multiplicar? Pode. E o pior, você deu uma arma para ela agora que ela não tinha antes. Qual era? Reconhecer a azitromicina. Então, se você der azitromicina em baixa dose ou para uma bactéria para o qual ela não tem a finalidade, vai acontecer o quê? Resistência antimicrobiana. Aí, na próxima vez que você tiver uma infecção que seja necessária a azitromicina, ela não vai ter esse efeito. Tranquilo? Porque levantou a mão aqui. Daiane, vai lá, Daiane. Qual é a geração da azitromicina? A azitromicina, ela não entra em geração. As que entram em geração são as cefalosporinas, tá? Só elas. As cefalosporinas têm 1, 2, 3 e 4. A azitromicina, ela é um macrolídeo, beleza? Então, a classificação dela é macrolídeo. Ela é o inibidor da síntese proteica. As que têm gerações são as cefalosporinas, que são as que atuam onde? Na parede celular. Legal? Então, aí, ó. Tem a solução injetável delas, tem a suspensão oral e comprimidos de 250 e 500 miligramas de até 1 grama. Tal. Quais são as infecções para ela? Vias aéreas, obviamente, né? Às vezes a gente toma ela para uma faringite ou uma laringite. Tecidos moles. O que é tecidos moles, professor? Qualquer região abdominal, tá? Na pele também, em alguns casos de sinusite aguda. Shigellose. O que é shigellose? Existe um micro-organismo chamado de Shigella. Então, ele causa uma determinada infecção. Febre tifoide, o tifo, né, que aconteceu há milhões de anos atrás também, para ele, a coqueluche, que a gente conhece. Infecção urogenital. Então, muitas vezes, alguns pacientes têm DST, e aquela DST tem inflamação por micro-organismo. Ali trata-se com, por exemplo, uma azitromicina, tá? Toxoplasmose, também, né? Aquela que é a doençazinha que vem do gato. O professor de parasita até deve ter falado para vocês já sobre toxoplasmose. E uma das formas de tratamento é justamente a azitromicina. Professor, como é que pode um verme e a azitromicina tá lá? Pessoal, é porque o mecanismo de ação da azitromicina, ele inibe a célula, quando está infectada, de produzir proteínas, tá? Então, da mesma forma, se tiver um vírus que entre na minha célula utilize as partes da minha célula, para produzir suas proteínas, aquilo ali vai ser inibido. É por isso que a azitromicina, por exemplo, está no protocolo contra o Covid, porque o Covid ele entra na sua célula, aquele vírus ele utiliza sua maquinaria para produzir as suas proteínas e replicar o vírus. Aí o que acontece com a azitromicina? Inibe que esse mecanismo ele se proceda. Então, ele para ali, estatiza aquele momento. Então, por isso que ele também entra, né, no mecanismo de ação. Beleza, galera? Tá vendo a importância aí de conhecer o mecanismo de ação?
Aí, efeito adverso, né? Os clássicos para antibióticos. Cefaleia, pode dar diarreia. Por que dá diarreia? Tudo é explicado. Por que dá diarreia? Vai já. Por que dá diarreia? Porque ele pode matar a microbiota intestinal normal, porque é uma bactéria de um antibiótico de amplo espectro. Como não tem mais bactéria ali no seu intestino, bactéria oportunista vem para o local e causa justamente aquela diarreia. Beleza? Fala, Carolina. Professor, sobre o COVID, como é que a azitromicina age? Ela inibe a síntese proteica? Desculpa, eu não entendi essa parte. Ó, o que acontece é assim, levando em consideração, tá, que em relação ao COVID, principalmente o 19, que é o desse ano, não está descrito o seu mecanismo de ação, tá? Mas o que é que todos os vírus fazem? O vírus entra na célula bacteriana, na célula, qualquer célula, até a bactéria também, mas principalmente na célula humana. Ele entra dentro da célula humana, ele se liga a algumas proteínas citoplasmáticas e utiliza todo o maquinário da própria célula humana para produzir mais vírus, tá? Então, aquelas proteínas que vão entrar dentro do capsídeo do vírus para sair da célula e infectar outras células, né, que o vírus faz, esse mecanismo, ele é inibido em partes por quem? Pela azitromicina. Por quê? Porque a azitromicina inibe a síntese proteica. E quando o vírus modifica a produção de proteínas humanas, é reconhecido como se fosse uma produção anômala de proteínas, tal qual como é a de bactérias. Aí ele inibe essa parte. Legal? Essa é a sugestão que possa acontecer nesse mecanismo. Legal? Aí ele inibe a replicação A viral, replicação. é isso? Isso. Beleza? Tá bom. Ó, a célula morre por ficar sobrecarregada por produzir muito RNA, não por produzir muito RNA, mas ela morre por quê? Porque a produção, né, de novas proteínas, aquelas proteínas têm funções vitais. Por exemplo, estruturar a membrana plasmática, reformular a membrana nuclear, colocar o lixo celular, entre aspas, para fora. Como essas proteínas não estão sendo produzidas, o que é que acontece? Existe uma desfunção geral na célula. É como se tivesse uma falência múltipla de órgãos, né? Então, não produz proteínas, essas proteínas não têm a sua função. Aí a célula vai morrendo, entendeu? Porque todas aquelas funções que eram regenerativas da própria célula, acaba matando a própria célula, tá? Fala, Daiane. Mas também é por causa do tipo de replicação do vírus, né? Que tu falou Também. do ciclo lítico, que Também. no caso do Covid ele quebra a célula, né? Ele não é aquele que fica devagar. Não é. Ele é lisogênico, tá? Ele é lítico, na verdade. Lisogênico é o que fica dentro da célula. O lítico, ele quebra a célula, exatamente. Beleza? Tem a ver também. O uso da azitromicina, ela não é totalmente esclarecida, mas sugere-se por isso. Professor, quando é que vão esclarecer isso? Quando o cara pegar um cara que se infectou hoje, e a partir de hoje ele começa a tomar esse antibiótico. Aí sim ele começa a ver a evolução daquele paciente. Isso pode estar acontecendo em algum país, né? Ou aqui no Brasil, em algum hospital, e a gente só sabe disso realmente quando o cara liberar esse artigo, beleza? Recentemente, pessoal, teve um artigo feito aqui na Universidade Federal do Ceará, né? Sobre todos os medicamentos que estão utilizados no COVID, dependendo do dia. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo esse artigozinho para vocês darem uma leitura, tá bom? Aí lá fala sobre a azitromicina, fala sobre a ivermectina, sobre a hidroxicloroquina e todos os vírus também e os seus respectivos, né, mecanismos de ação dentro da célula. Beleza? Vou mandar lá para vocês, tá? Me cobrem aí que eu mando. Eu acho que terminar a aula eu mando, tá bom? Eu vi esse artigo. Quem tiver, manda no grupo. Salvo engano, a Laís tem. Laís, manda no grupo aí para mim, por favor. Eu acho que eu mandei.
Qual é o artigo? Mas o O artigo artigo, da UFC. Ah, tá, pera, vou mandar. mas o artigo, Alberson, ele é só, tipo, na teoria, né? Não, eles fizeram testes in vitro. Não fizeram em vivo, Não. fizeram in vitro. Mas, tipo, porque o problema que está se encontrando, principalmente na cloroquina, é porque ele funciona muito bem in vitro, mas quando você passa para in vivo, ele não funciona tão bem, né? Exatamente. Tem Então, essa corroboração tipo, científica também. ler o artigo e entender que eles estão... Não é certo aquilo, tipo. Ali justamente o artigo, ele tem que deixar um artigo que seja feito, né? Pronto, a Laís aí mandou no grupo, tá, pessoal? Valeu, Laís. Esse artigo aí, pessoal, ele é perfeito. Todos esses caras aí foram ou são professores da UFC, tá? Pesquisadores seríssimos, tá? Muitos deles foram meu professor. Tem o professor Dorica, que é até deputado federal, cara mestre e doutor em medicina e especialista aí em doença oncológica. Então, realmente é um artigo confiável, tá? Então, quando é como a Daiane falou aí, ó, um artigo que ele é bem, como é que eu posso dizer, que ele é respeitado e é válido, digamos assim, ele tem que dizer toda a verdade. Ele diz, ó, esse artigo aqui ele foi feito in vitro, esse artigo assim, esse é tal, esses experimentos foram feitos com tantas pessoas e tal. Então, é isso que tem a corroboração científica, tá? Isso aí é replicado. Então, o cara que quiser fazer esse mesmo teste no laboratório dele, ele faz, tá bom? Não como aí aparece determinadas pessoas que disseram que a pessoa falando que foi curado com medicamento A porque ele usou. Mas como foi que usou? Por quanto tempo? Cadê as provas que foram utilizadas? Como era que ele estava antes? Entendeu? Então, é dessa forma que um artigo que seja sério faz, tá? Então, com certeza, esses aí foram da UFC, né, esses professores, e realmente o artigo é sério. Eu nem sei qual foi o veredito final que eles tiveram, tá? Porque eu confesso que eu não li todo, não. Mas tem uma parte do artigo que é muito interessante, que ele mostra justamente como ele é feito. Pessoal, deixa eu explicar aqui rapidão aqui para você. Ó. Eu vou aqui compartilhar minha tela, tá? Com vocês. Opa. Ao compartilhar aqui minha tela com vocês, eu vou pôr... Pera, deixa eu ver aqui uma coisa. Ele abre, né? Que tem uma parte aqui que é muito massa, entendeu? Que é um quadro onde ele mostra a atuação dos antibióticos, dos medicamentos, não só dos antibióticos. Tá aqui, ó. No artigo. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, perfeito. Então aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Então, ó, compartilhando a minha tela. Pessoal, me digam aí se vocês estão vendo um quadrozinho com os vírusinhos. Estão vendo? Sim. Pronto. Então aqui, ó, por exemplo, ó, segue aqui o meu mouse. Ó. Aqui no meu mouse, ó, você vê aqui, ó, a ivermectina, tá vendo? A ivermectina, ela atua onde, ó? Quando o vírus entra, tá vendo aqui, ó, o vírus entra, entendeu? Quando a gente tiver a aula de microbiologia médica, vocês vão entender isso aqui perfeitamente, tá? E só tô dando um exemplo aqui, porque é aula de antimicrobianos, tá bom? Então, ó, é um vírus de RNA. Então, já que é um vírus de RNA, ele tem que se transformar em DNA para depois se transformar em RNA de novo. O nome disso é o quê? Transcriptase reversa, depois ele tem a transcrição de DNA para RNA de novo. Então, todas essas fasezinhas aqui, ó, tá? Essas fasezinhas aqui, ó, então tem uma fase específica onde o que? A ivermectina, ó, ela vai aqui, ó, e atua, tá vendo? Ó? A ivermectina atua em uma dessas fases. Recentemente eu também publiquei na rede social sobre o uso de vitamina D. Lembra? Alguém viu aí, até comentou. A vitamina D, pessoal, também atua ó, nessa fasezinha aqui.
Então, a união dos dois, ela é muito importante. Inclusive, ó, de zinco. Tá vendo aí? Um outro medicamento que também é muito utilizado, que o pessoal até falou que é também mais importante que a hidroxicloroquina, é o Remdesivir. Tá aqui ele, ó, circulando aqui o meu mouse, tá vendo? Ele atua onde? Justamente na fase onde o vírus vai estar dentro de uma acoplação para sair da célula. Então, ó, a hidroxicloroquina atua onde aqui, ó? Tá vendo aqui? Na entrada dos vírus. O que é que não se sabe? Se ele evita a entrada desse vírus, entendeu? Então, lá na malária e em outras coisas para a qual ele é utilizado, ele evita a entrada na célula. Mas ninguém sabe ainda se ele evita a entrada desse vírus. Mas foi testado também e verificou-se que ele entra um pouquinho. Então, esse artigo aí, galera, ó, você percebe... Oi, quem foi? Carolina? Foi eu. Sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, saiu um último artigo comprovando a ineficácia dos dois. Uhum. E sobre esse artigo que foi lançado ao UFC, houve vários debates exatamente por isso, porque esses dois medicamentos estavam no meio do tratamento sem ter sido comprovada a eficácia. Uhum. Pessoal, ó, perfeito. Quando a gente fala em microbiologia, a gente fala em componente biológico, mas componente matemático. Olha aqui, ó. Deixa eu... Eita, subiu aqui o negócio, então deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Tá vendo aqui, ó, esse vírus aqui inicial? Ó, aqui tem, ó, SARS-CoV-2. O que é isso? É o vírus que causa, ó, síndrome respiratória aguda grave, tá? COVID-2. É a doença. Para esse cara aqui, ó, entrar na célula, tá vendo esse receptorzinho aqui? Esse receptorzinho que eles chamaram de ACE2. Para ele entrar, esse carinha aqui, ó, tem que se ligar de forma geométrica igual ao receptor da célula, tá? O que é que esses medicamentos eles fazem? Ó? Eles fazem justamente essa inibição. Mas para ele inibir corretamente essa célula, ele tem que se ligar de forma o quê? Totalmente igual. O problema encontrado foi que esses dois medicamentos, hidroxicloroquina e a cloroquina, eles não se ligam de maneira o quê? Igual. Tá vendo aí? Então, por isso que eles não são tão eficazes quanto a isso, tá? Então, ó, se ele tiver aqui a forma geométrica igual, aí ele se liga, entra para dentro e faz todo o destroço aqui. Mas se ele não for igual, ele não consegue entrar de maneira o quê? Eficiente. Pode ser que um ou outro consiga entrar, mas a maioria não consegue, tá bom? Então é por isso a ineficácia deles. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Esse tema? Opa. Compartilhar aqui. Cadê? Compartilhando de novo. Sobre o artigo. Oi. Fala, Carol. Pode falar. Fala tu primeiro. Não, ainda sobre o Covid, sobre a ivermectina, porque o senhor falou que a azitromicina, ela agia exatamente impedindo a replicação viral. E a ivermectina também age dessa forma, não é isso? Isso. É por isso quando tem-se um protocolo... Sim, pode falar, vai, interromper. Não é isso. Era só minha dúvida. Os dois, eles agem... Porque assim, eu pensei que a azitromicina, ela ia evitar o agravamento da doença, porque quando tem um agravamento, vai para aquela fase já respiratória, onde o paciente... E a azitromicina é usada para alguns pacientes asmáticos, com problema no pulmão, essas coisas. Eu pensei que ela agisse dessa forma. Não. Perfeita pergunta, tá? Quando tem sua infecção por um micro-organismo, o cara verifica o seguinte, ó. Eu não posso atacar esse micro-organismo por uma só via. Por quê? Porque existe o que a gente chama, na microbiologia, e a gente vai entender isso em microbiologia médica, uma coisa chamada de resistência a antimicrobianos. Se você ataca um cara por uma via só, por exemplo, só naquela entrada, né, que eu mostrei para vocês,
rapidamente o micro-organismo vai verificar um meio para evitar que ele seja atingido naquela via. Aí o que acontece? O cara vai lá e atinge o cara, geralmente por 2, 3 vias. É por isso que quando a gente está com infecção hospitalar, que geralmente são as graves, nunca você vai ver um paciente com um antibiótico. Já percebeu isso? Nunca o cara tá lá, tá tomando só amoxicilina. Geralmente ele toma amoxicilina, ele toma azitromicina junto, eritromicina, vancomicina. Por quê? Porque aquela infecção, ela tem que ser abaulada por várias vias, para que o antimicrobiano não tenha... Parei aqui. Para que o antimicrobiano, para que a bactéria não tenha o quê? Um mecanismo de resistência para se tornar, para tornar eficaz aquele antibiótico, entendeu? Então, quando o cara trata, principalmente uma infecção ou viral, ou de uma bactéria que seja muito patogênica, ou seja, que tem a capacidade de causar doença muito fácil e muito grave, geralmente não é só um antimicrobiano que é utilizado. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, a tuberculose, né? A tuberculose é um coquetel. O cara dá lá isoniazida, dá rifampicina, tá? Então tem teicoplamina, então tem todo um coquetel. O HIV, o vírus do HIV não é só um viral, ele toma um coquetel com vários retrovirais. 4 pacientes específicos. Então tem ritonavir, remdesivir, então tem todos esses antirretrovirais que são utilizados também. Beleza? Então, quando tem uma infecção desse porte, não é só um antibiótico que vai funcionar, então tem que ter todo um aporte também. Tranquilo, galera? De boa? Professor, e a prednisona? A prednisona, ela também age como um anti-inflamatório, ajudando os outros, a ivermectina e a azitromicina? O efeito da prednisona é um anti-inflamatório corticoide, né? Qual é a diferença dos anti-inflamatórios? Nós temos 2 tipos de anti-inflamatórios. Os AINES e os corticoides. Os anti-inflamatórios são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais. Eles não têm grupamentos esteroides. Ao contrário dos corticoides, né? Que é no caso, prednisona, dexametasona, tá? Betametasona. Esses são anti-inflamatórios corticoides. Professor, qual é a diferença dos dois? Na verdade, o mecanismo de ação é que é diferente. A via é diferente, mas a finalidade é a mesma. Qual é a finalidade? Evitar que tenha a inflamação. Que tenha todas aquelas interleucinas que vão no local, pró-inflamatórios, e causam aquela inflamação. No caso dos AINES, o professor dá exemplo de AINE, piroxicam, meloxicam, diclofenaco, tá? Então, todos esses são AINES. Eles inibem uma enzima chamada ciclooxigenase. Ciclooxigenase. Existe a ciclooxigenase, ou simplesmente COX-1, 2 e A3, tá? A 1 e a 2 está no seu organismo para mecanismo inflamatório. A 3, ela é responsável por adipólise. O que é isso? Diminuição de gordura no seu corpo. Então, quem estuda isso? Geralmente nutricionistas, que estudam a inibição da COX-3, tá? Então, essa COX sendo inibida, ela evita a inflamação. O problema é que nos corticoides, esse mecanismo não é por inibição da COX. Eles inibem o núcleo. Inibem de quê? Vão lá no núcleo e fazem com que o que causa a inflamação não seja mais produzido, entendeu? Então, é por isso que quando você toma um corticoide, o efeito anti-inflamatório é mais duradouro. Porque o efeito é pelo quê? Pelo núcleo, então vai ter a replicação, vai demorar mais. Então, quando você está com a inflamação na hora, é interessante que você tome um AINE, tá? Porque ele vai passar no momento. Mas quando aquela inflamação, ela é em decorrer do tempo, é interessante que você coloque o quê? Um corticoide no local. Então, a diferença dos dois é simplesmente no mecanismo de ação, mas a finalidade é a mesma coisa. E se a gente fosse falar, por exemplo, em efeito adverso, os corticoides eles têm um efeito adverso maior. Por quê? Ele está permanecendo por mais tempo no seu corpo. Aí, por isso, ele causa mais efeitos adversos. Como, por exemplo, retenção de líquido, afaces de lua, geralmente em mulheres, né? Fica bem redondinho o rosto com quem toma muito corticoide, fica inchado, pode ter problema renal. Legal? Oi. Ok. Então, aí é bem... Você vai lá para anti-inflamatórios mesmo, tá bom?
E eles Tá, são usados obrigada. justamente por isso, nessa doença, né, viral, para evitar infecções e inflamações coadjuvantes, para facilitar o caso do cara. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos aqui para antimicrobiano, que ainda tem aula hoje, tá? Ó, talvez, né? Olha aí, ó. Pessoal, ó, aqui é justamente isso que interfere, ó, nos ácidos nucleicos, na parte, né, de replicação do DNA, tá? A gente viu ali, até que naquela fotinha do COVID, existe uma cascata, né? Às vezes a gente é acostumado a dizer assim, ó, esse antibiótico, ele atua inibindo essa enzima. Mas geralmente, pessoal, existe uma cascata enorme. Então, por exemplo, a gente sabe a fórmula da fotossíntese, né? O cara fotossíntese junta CO2 com água, aí dá glicose e oxigênio. Mas não é tão simples assim. Existem 23 reações para acontecer isso. E em uma dessas é que inibe. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na produção de determinada proteína, existem 50 reações. Aí uma delas é inibida. Entendeu? Então, aí a gente vê o ponto a ponto. Ó. Deixa eu passar aqui. Travou. Pronto. Ela também é classificada em gerações, tá? Então, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá bom? Tá aí todos os micro-organismos que são atingidos por ela. Você partindo da primeira para gram-positivos, e à medida que você vai aumentando o espectro, ele vai aumentando o quê? O número de bactérias que são sensíveis, né? Até chegar nas gram-negativas e nas anaeróbicas, como a quarta geração, tá bom? Temos exemplos aí, ó. Norfloxacino, né? Que é pouco conhecido por nós, que já é mais, digamos assim, um espectro maior do que o que a gente mais conhece, que é qual? A ciprofloxacina. E a ciprofloxacina a gente conhece muito. Ela é classificada como quinolona, tá aí. Ela inibe o quê? Ela inibe a replicação bacteriana, tá? Ó. A apresentação dela tem o quê? Tem bolsa ou comprimido. Bolsa só em hospital, né? A indicação dela, principalmente, ó, gram-negativo, aeróbico, tá? Pouco ou nenhuma atividade contra anaeróbico. Principalmente, ó, infecção do trato urinário. Você está com infecção urinária, o que é que você toma? Um ciprofloxacino de 12 horas por 7 dias. Ela não é. Então, tudo isso aí, pessoal, é descrito na literatura. Legal? Osteomielite também, infecções de pele também, tecido mole também. Existem algumas pessoas que têm diabetes que os pés ficam necrosados. Essas pessoas são muito suscetíveis a infecções por bactérias. E o que o cara toma? Ciprofloxacina. Se o cara estiver tomando ciprofloxacina, tá? Por qualquer coisa. Infecção, ciprofloxacina. Infecção urinária, ciprofloxacina. Ciprofloxacina. For um diabético, um potencial diabético, pode ter problemas no futuro com remoções de membros, né? Então, tem pessoas que perdem as mãos, perdem os pés, porque antibióticos não atuam mais naquela região. Porque tem resistência bacteriana. Beleza, galera? Tranquilo. Tá aí a administração dele, né? Isso aí vocês podem ler com mais calma depois. Depois do ciprofloxacino, existe o levofloxacino, que tem um espectro maior do que o ciprofloxacino. O levofloxacino é vendido em farmácia comercial. Dificilmente um médico vai prescrever levofloxacino, porque ele é antigo, mas ele tem um espectro maior do que o ciprofloxacino, tá? Então, o cara que tem um conhecimento a mais, ele percebe que pode ter uma resistência de cipro, ele vai lá e coloca o levo. Além disso aí, tem o que? A quarta geração, que é o moxifloxacino. Aí é só em ambiente hospitalar, tá? É quando realmente aí tem algumas bactérias bem poderosas, digamos assim, como a Klebsiella pneumonia, tá? Ou Proteus mirabilis, né? Klebsiella pneumonia, para você ter uma ideia, é aquela famosa KPC, tá? Lembra lá da KPC? Que matou várias pessoas por excesso de superbactéria, né? Então, se você botar no Google aí, por curiosidade, KPC superbactéria, vai ter vários artigos, várias pessoas que morreram em hospitais por conta disso, e ela morria pela moxifloxacina, tá? É um conhecimentozinho teórico que ajudaria aquelas pessoas não terem tantos problemas, tudo bem? Obviamente, para ela ter um espectro maior, ela causa efeitos adversos maiores também, ó. Então, ela tem, por exemplo, o prolongamento do QT. O que é isso? Quando a gente bate o coração, existem intervalos. Tem um intervalo QT, tem um intervalo RQT.
Tudo isso aí, ele pode causar arritmias e disfunções cardíacas. É um dos problemas da hidroxicloroquina no tratamento do COVID, porque pacientes podem piorar sendo cardiopatas, ou ele não sendo cardiopatas, podem se tornar cardiopatas, porque a cloroquina acontece a mesma coisa, ela prolonga esse intervalo QT. Então, em pacientes que têm essa suscetibilidade, é praticamente, né, agravar o caso do cara. Então, você está salvando de um jeito, está matando de outro jeito. Então, é por isso que ele é totalmente contraindicado, segundo o último artigo, tá bom? Vamos deixar claro isso, né? Para pacientes com essa infecção viral. Beleza, galera? De boa? Vamos em frente, tá? Aqui, só o exemplo, né, dos que agem contra os anaeróbicos, que é importante para você também. Tem aí o metronidazol, tá bom? Que ele vai causar... ele mata as bactérias que são anaeróbicas. Lembrando que as anaeróbicas são aquelas do gênero Clostridium, que você tem 3 tipos, perfringens, tetani e o botúlio, tá? Esses 3 que são anaeróbicos, tá bom? Clindamicina também parte do mesmo grupo, com um espectro maior do que o metronidazol. Antigamente, você comprava metronidazol sem receita, né? Então, geralmente, ele passa a ser sem receita, com receita, sem receita, com receita. Então, quem for trabalhar na farmácia comercial, é importante ter essa noção. Sempre sai no CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, como é que está o metronidazol. Ele está sendo agora controlado, sei lá, agora está sendo de receita livre, aí sai lá, tá bom? Para você não passar, né, por nenhum constrangimento na farmácia comercial. Chega uma pessoa lá querendo comprar metronidazol, você diz, ele é um antibiótico, só pode ser vendido com receita. Aí a Anvisa vai e libera ele, tá bom? Então é interessante você ter esse acompanhamento, tá? Então nessa área, sempre a renovação do conhecimento ela é importante, tá bom, pessoal? Vamos aí, ó. Aí tem aquele da medicina que eu falei para vocês. Enfim, tá? Aqui são as referências, tá bom? Que eu falei para vocês, ó. Aqui são casos clínicos que eu não vou tratar com vocês, porque aqui já é um pouquinho mais esticada a baladeira. Tudo bem? Então, guardem esse material para vocês. Estudem a parte de mecanismo de ação. Mecanismo de ação. Esse meio aí pode esquecer, tá? Aí era da professora. Então, pode esquecer isso aí. Finge que não tá aí, tá bom? Ó, então deixa eu parar aqui. Então, o que é que vai ser importante lá para você, ó? Vai ser importante. Vai ser importante a indicação, a classificação, o mecanismo de ação e efeitos adversos, tá? Então, o efeito adverso aí, ó, é importante em alguns casos também. Beleza, galera? Alguma dúvida? Então, a gente fica assim, ó. Amanhã, a partir das 6 horas, eu libero a prova para vocês. 10 questões, 8 de marcar, 2 abertas, tá bom? Olha o versão aqui. Hoje. Operações. Eu acho que... Peraí, galera. Área de trabalho. Aqui. Então, de antimicrobianos era isso que a gente tinha para revisar. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Vou dar aqui uns 3 minutinhos aqui para a gente tomar uma água aí, tá? E a gente começar a farmacotécnica. Beleza? Tranquilo? Esse professor é muito material. Pessoal, mas assim mesmo. Como assim, operações farmacêuticas? A aula de farmacotécnica. Sou igual a Nath, matemática, não quero. Cadê Professor, ela tá na aula? Tá na aula, Nath. Se pronuncia aí, Nath. Você... Matemática, Nath. A Nath tá atenta aí 24 horas, velho. Pra ela. Matemática um pouquinho, viu, Nath? Agora é só matemática do começo ao final, tá bom? Tô brincando, pessoal. Professor, na parte de farmacotécnica tem? Cálculo tem, tá? Mas esse cálculo, o que é que eu fiz com vocês? Eu peguei a parte de cálculo de farmacotécnica e tirei e formei aquela disciplinazinha de cálculos farmacêuticos, lembra? Aquela disciplinazinha de cálculo farmacêutico que eu fiz para vocês, ela nada mais é do que
uma parte de uma aula de farmacotécnica, então que eu transformei numa disciplina para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, todo aquele sofrimento a gente viu o quê? Ó, num semestre só, né? Que aquilo ali você leva lá para sua vida, tá? Mas sabendo que aquela parte ela vai ser usada em alguns momentos, inclusive aqui na farmacotécnica. Tranquilo? Mas aqui, ó, de cálculo a gente vai ver pouca coisa ou quase nada. Tranquilo, pessoal? Então, 2 minutinhos aí, ó, a gente volta aqui, tá? Só pegar aqui uma água e a gente volta. Pronto, galera. Voltando aí. A máquina descansa rápido, né? Pessoal, que história é essa? Que quarta e quinta é feriado, hein? O prefeito antecipou os feriados lá da frente para agora. Fala, mentira, sabia não? Pra quando sair do lockdown, não ter feriado, né? Que Mas eu até acho que porque, né? Mas eu acho que. Ah, serviço, né? Porém, mas eu acho que te acalma. Que é só agoniado mesmo, viu? Eu acho que as aulas online elas continuam, né? Não tem sentido não ter, porque já está todo mundo em casa mesmo. Não é verdade? É porque a gente não precisa atrasar, né? É nacional ou O regional? que já está atrasado. Então eu acho que continua normal, tá, pessoal? Aqui, ó, então a gente vai ter aula quarta-feira de farmacotécnica, tá bom? Talvez hoje, pelo caminhar aqui dos frigir dos ovos, né, como diz a minha mãe, a gente não termina essa aula hoje, né, mas a gente termina na próxima quarta, até para não ter muito material, né, para vocês hoje, para vocês estudarem para a prova amanhã, beleza? Professor, vou ter que estudar, né? Pessoal, dica para vocês, tá? Não deixe só para pegar em material na hora que abrir a prova. Vocês sabem agora que eu também vou estar estudando de novo, né? Eu fiz uma prova em que eu deixei para o material, para na hora que eu abrir a prova, fosse pesquisar, né? Porque a prova é pesquisada, obviamente. Pessoal, me ferrei nessa prova, entendeu? Não faço isso, não. Dei pelo menos aquela lida antes e aquelas separadas no caderno, né? Ah, isso aqui, é isso aqui, isso aqui, aquilo ali, tá bom? Para facilitar na hora que você for pesquisar, entendeu? Tipo, você vai direto. Você já sabe, porque realmente, pessoal, eu aprendi que um professor, ele consegue fazer uma prova para você, que pode ter outro professor do lado e você não consegue fazer aquela prova, ou ele pode fazer uma prova que você consegue fazer ali só você, entendeu? Isso não tá fácil para ti, mas... Não, pessoal, é só uma dica, tá? Dê avisadazinha antes, faça aquela vista, né, na prova,
Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos aqui ver só quem está presente aqui, né? Ver se falta alguém colocar mais. Se tiver alguém, pessoal, que não assistiu, né, a aula, que não entrou no grupo, não sei se todas as pessoas. Eu botei aqui o Julião, deixa eu ver aqui. Bom, não sei se ele entrou. Tá? Aí vocês informam que eu adiciono a pessoa aqui, tá? Tu quer saber nas correntes, nas questões abertas, isso. Não, como é que vai ser, pessoal? 8 questões fechadas, né? 8, cada uma valendo 0,5, ó. Então vai valer 4, né? Aí as abertas, ó, cada uma vale 3, entendeu? Eita, professor, de lascar, né? Aí sim, viu? Aí vocês tiram 4, ó, e a pessoa que estudou vai pro 7, 8, entendeu? Pessoal, mas as abertas são mais fáceis do que as fechadas. Beleza, pessoal? Ó, não se preocupe não, que às vezes a aberta às vezes não, sempre a aberta é mais fácil do que as fechadas. Vá por mim. Tá? Tranquilo? E escreva, beleza? Escreva essa risada aí. Escrevam, tá bom, pessoal? Escreva, você sabe. Por quê? Não. Porque muitas vezes pode ser que você não sabe todo, né? Aquela questão, mas o seu entendimento ele é mais importante do que a resposta final. Eu não vou perguntar para você qual é o nome do antibiótico tal, aí você escreve, não tem nem perigo, né, pessoal? Aí da situação que você vai descrever aquilo ali. Então, o que você colocar vai ser, como é que eu posso dizer? Aproveitado, entendeu? Vai ser aproveitado, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos aqui, ó, só dar a iniciaçãozinha, tá bom? Que para vocês não se encherem de coisa para amanhã, tá? E quarta-feira a gente termina essa aula, se der a gente abre a outra, tá bom? Pessoal, ó, farmacotécnica é muito massa para quem gosta. Vixe, professor, já começa assim. É porque tem muitas pessoas que não se adaptam com a farmacotécnica. Quando a gente fala em farmacotécnica, o que é que vem à nossa mente primeiro? Manipulação de medicamentos. Então, quando você fala em manipulação de medicamentos, você coloca também manipulação de fitoterápico, manipulação do próprio medicamento, manipulação de produto cosmético, tá? Então, capilar, produtos para pele, então, todos isso aí, e tudo isso aí é farmacotécnica. Então, obviamente que não é todo mundo que gosta, né? Professor, em ambiente hospitalar, o cara trabalha com farmacotécnica? Sim. Principalmente onde? É manipulação de quimioterápicos e alguns hospitais têm a manipulação do próprio hospital, tá? Como, por exemplo, o Valdemar de Alcântara, o HGF tem manipulação, o JF já não tem, tá? Então, é tudo terceirizado. Então, quando o JF, um frotinha, que é um medicamento que seja manipulado, vem de onde? Justamente desses seus hospitais que eles terceirizam essa condição aí. Tranquilo? Beleza? Alguns aqui, né, já trabalham com manipulação, tá? Então, tem uma afinidade maior nesse sentido, tá? Então, pode ser que a gente verifique. Mas quando a gente fala em farmacotécnica e na aula de operações farmacêuticas, o que é que a gente tem que ter em mente? Ó, a gente pega qualquer produto, tá? Eu tenho aqui um produto aqui, ó, na minha mão, tá? É de citronela, um repelente. Sabia nem o que era, um repelente, que senão eu mesmo. Esse repelente aqui, galera, você vai lá e tem aqui, ó, composição. Quando você vê aqui, ó, composição, o que é que tem aqui na composição? Tem EDTA, cetearil, tem cetearil sulfato de sódio, tem butiril, parabenos. Então tem aqui, ó, o que mais? Tuloidina, extrato de não sei o que, aloe vera. Cada um desses componentes aqui, pessoal, eles têm uma função dentro desse produto. Então, quando a gente vai formular alguma coisa, nós temos que ter o conhecimento de cada componente e qual é a função daquele componente em cada situação. Legal? Por exemplo, aqui para vocês, ó.
se eu estou tomando um adoçante, né? Estou de dieta, estou tomando ali adoçante e eu estou colocando o adoçante no meu café. Aí eu vejo lá na composição, que lá na composição tem glutamato monossódico de sódio. De sódio, obviamente, que é monossódico, né? Então, glutamato monossódico ou glutamato de sódio, é a mesma coisa. Qual é a função desse cara? O que é que ele faz no meu café? O que é que ele faz? Quem é que pode me dizer? É muito simples. Vou chamar um aqui. Daí, já falou muito hoje. Rafael tá aí? Vou ligar a televisão e assistir o jornal. Bora, Rafael. Sei não, tá homem aí. Pronto. Tava aí mesmo, viu? Pessoal, ó. Alguém, pessoal? Ninguém toma adoçante aqui, todo mundo... Ninguém é fitness. A Daiane é fitness. Tu usa adoçante pra quê? Pra que serve o adoçante? É pra adoçar, né? Pra adoçar. Então, esse pra adoçar, ele tem uma função. Qual é a função? Edulcorante. Então, esse glutamato monossódico que a gente vê lá na bichinha do adoçante, ele tem uma função. Que função é? Adoçar. E qual é a função dele na farmacotécnica? Edulcorante. Então, o cara, quando é edulcorante, tem a função de quê? Adoçar. Aí caiu, há muito tempo atrás, no Show do Milhão, a pergunta de 1 milhão. Silvio Santos fez a pergunta pro cara. Dentro da composição de um produto tal, existem os caras que são edulcorantes. Qual a função dos edulcorantes? Opção A, dar a cor. Então, tinha todos, né? Dar a cor, não sei o que, tinha o final. Adoçar. Quem foi que marcou adoçar? Ninguém. O cara marcou o quê? Dar a cor, porque tem lá edulcorante. Aí ele botou essa opção e, obviamente, perdeu 1 milhão, né, galera? Então, se tivesse assistido essa aula, ele tinha ganhado 1 milhão. Só se tivesse acertado as outras perguntas, né? Mas essa aí ele já estava garantido. Então, ó, edulcorante, ele tem a função de adoçar. Então, cada um desses componentes, ele tem uma função específica, tá bom? Então, ó, os principais que a gente vê e que tem em qualquer grupo é o quê? Desagregante, aglutinante, deslizante, lubrificante e antiaderente. O problema é que quando a gente forma em uma situação mais complexa, a gente tem todas essas funções aí, ó. Então, quando a gente vê um frascozinho que tem várias coisas lá, cada um daquele ali tem a sua função. Pode ser que tenha 2 aromantes? Pode. Se o cara mistura um aromante com um sabor com o outro, dá um terceiro sabor? Pode misturar. Corante, tem 2 lá, porque misturando os 2 tem uma cor secundária, entendeu? Então, esses caras aí, ó, eles são fundamentais. Eu dividi aqui, ó, em diluente. Então, lá tem aglutinante, desagregante, tem absorventes, lubrificantes, deslizantes, tampões, antiaderentes, molhantes, corantes, aromatizantes e edulcorantes. Vale ressaltar, galera, que esses caras, eles podem ter um nome diferente, né? Pode ter um sinônimo, então você pode conhecer ele por um outro nome. Então, por exemplo, os agentes molhantes, eles podem ser chamados de umectantes, né? Aquele que causa a molhabilidade no material. Professor, necessariamente, cada um desses componentes, eles vão estar dentro da composição, eles vão estar aqui. Mas eles têm alguma funcionalidade fisiológica? Muitas vezes não. Alguns deles, pessoal, por exemplo, alguns deslizantes, eles são colocados no material para que ele não fique pregado na máquina de produção do comprimido, por exemplo. Beleza? Então, muitos deles são utilizados para que aquela máquina ali, ela não fique com parte do ativo, para justamente fazer a limpeza no local, como um lubrificante, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai estudar, né, cada um deles e a definição de cada um e como eles interagem nas formulações. Então, a gente vai estudar o quê? Vai estudar pó, cápsula, comprimido, tá? Nós vamos estudar em farmacotécnica 2 coisas, os sólidos e os semissólidos, tá? Existem também os líquidos. Esses aí a gente vai estudar em outra disciplina. Mas aqui a gente vai ver sólido e semissólido. Exemplo de semissólido, professor? Loção, tranquilo? Creme, pomada, então tudo isso aí, semissólido. Beleza? Tranquilo? Então, inicialmente aí, ó, com esses casos, tá? Pessoal, ó, inicialmente a gente vê aqui, ó, tá? Esses vermelhos aqui são os obrigatórios em todos, tá bom? Então, o que a gente vai ver.
Os aglutinantes, ou chamados de aglomerantes também. A função deles é o quê? Ó? Assegurar o grânulo. Aquele grânulo ali, ó, ele é comprimido. E quando ele sofre a compressão, ele tem que ter uma determinada resistência. Então, quando a máquina vai comprimir lá, ele tem que ter aquela resistência. E esse aglutinante é justamente para causar essa resistência, tá bom? Eles são adicionados em várias formas, principalmente 3. Quais? Pó seco, numa solução, que é um aglutinante úmido, ou como um pó seco. Não está conseguindo ver os slides? Aperta F5 aí. Está no computador ou no celular, Juliana? Está no celular? Se estiver no celular, tem uma parte lá em cima que você clica e ele tem uma setinha como é que eu posso dizer? Em circular. Aí você clica nele, aí ele atualiza a página. Tenta fazer isso. Meu povo, caiu a aula para vocês também. Não, a aula tá normal. Vocês conseguem dar no chat? Escrevam lá, ó. Quem é que tá com problema aí, pessoal? Escrevam no chat que ela consegue ver. Atualizem a página. Atualiza a página que volta. Voltou? Pronto. Porque às vezes acontece mesmo esse delay de conexão, tá? Então, continuando aí, ó. Lá no pó seco, como é que ele é? Ele é misturado aos demais componentes, tá? É porque foi muito conteúdo já. Eu entendi isso aí, eu entendi, viu? Deixa eu só ir até aqui, ó. Deixa eu ver aqui até onde eu vou. Tá, ó. Terminei a aglutinante, pronto. A gente vai deixa para a próxima aula, tá? Só aglutinante, para a gente tem que ter a introdução da farmacotécnica, tá bom? Então, ó, em pó seco aí, ó. Ele é misturado, tá? Aos demais componentes. E essa granulação é feita por via úmida. Professor, o que é uma granulação? A gente vai entender mais no decorrer dessa aula. Mas granular algo é como se você estivesse fazendo um bolo, em que você estivesse colocando água ali e transformando aquele ali que, ó, em grumos, para facilitar o quê? A mistura. Tá vendo? Então, facilitando a mistura é justamente a função do aglutinante. Então, ele vai aglutinar lá, ó, para facilitar a mistura. Muitas vezes, pessoal, essas substâncias elas são extremamente necessárias para a produção do produto final. Então, sim, a gente pensa num produto só no ativo, né? E pronto, tá lá o ativo e o veículo. É em água ou é em óleo o ativo. Mas essas substâncias, elas são às vezes mais importantes do que principalmente o ativo. Por quê, professor? Porque é a partir dele que você vai gerar uma formulação de excelência, em que ele vai ter uma desagregação do ativo na pele, por exemplo, uma loção, mais perfeita do que um outro, por exemplo. Então, conhecer essas substâncias vai lhe favorecer a indicar um laboratório que seja melhor do que o outro. A usar um produto, você vai comprar um produto, tem essa marca e tem essa marca. Opa, essa marca usa tais componentes. E eu aprendi que esse componente ele ajuda ao ativo entrar melhor na pele. Opa, então esse aqui é o que eu vou justamente indicar, tá? A minha tá só caindo, o slide. Eu vou só terminar a aglutinante e a gente para essa aula, tá, pessoal? Beleza? Deixa de queixo, Daniel. Aí, ó. Então aí, pessoal, ó, em solução úmida também é utilizada, tá? Empregado em líquido também. E em pó seco também, tá bom? Ó, exemplo de aglutinante aí, a gente tem amido, gelatina, sacarose e a povidona. Esses caras aí, ó, eles são utilizados também como aglutinantes, tá? Ó. É interessante a gente ver aí que o amido ele é utilizado na forma de mucilagem. E o que é uma mucilagem? Mucilagem, pessoal, é aquela noção em que a gente tem a produção de mousse. O que é isso, professor? Imagine que você está pegando folhas de babosa e retirando aquela parte dentro da babosa. Não fica aquele negócio bem molhadinho? Aquilo ali é a definição botânica de mucilagem, tá? Então, quando você tem uma mucilagem, é aquilo ali que o cara está se referindo. A gelatina, né, vai deixar o comprimido mais duro, tá bom? A sacarose,
é utilizado como açúcar, mas também pode ser um aglutinante. É importante que a gente vai ver algumas situações em que o mesmo cara, o mesmo não ativo, mas recipiente, vai ter várias funções, né, naquela composição. Então, ele pode ser aglutinante, ao mesmo tempo de ser edulcorante, ele pode ser um desagregante, ao mesmo tempo que um deslizante. Então, entender essa formulação é importante para nós também, tá? A polvidona, que é utilizada em solução aquosa ou alcoólica, tá? Então, nessa concentração aí, ó, ele vai ter aglutinante. Oi. Alguém falou? Juliana? O fone tá ligado. Ó, deixa eu apagar aqui. Papai, tá perto, papai. Peraí. Não, tu ainda tá entrando. Deixa eu ajudar aqui para não virar meme, né? Pronto. Ali, ó. Vamos lá. Então, pessoal, ó. Outro exemplo aqui, ó. Opa, desculpa. Os aglutinantes, por exemplo, que são derivados da celulose, isso aqui é importante também, ó. Que nós temos 3 tipos, tá? Ó, que é a metilcelulose, a etilcelulose e a carmelose sódica. A diferença do metilcelulose para a etilcelulose é só a cadeia carbônica. Na cadeia carbônica da celulose metil vai ter um carbono a mais. Na etilcelulose, 2 carbonos a mais. Professor, qual é essa diferença? Vai tornar um composto mais lipofílico. Então, se o ativo for mais lipofílico, é interessante o cara utilizar o quê? Um etilcelulose, entendeu? Então, começa a ter aí, ó, uma fundamentação teórica para a produção, né, de um determinado produto. A cross-carmelose sódica, ou simplesmente celulose glicolato de sódio, ela tem dispersão aquosa. Então, o que é uma dispersão? É quando você tem aquele líquido e dentro dele você dispersa alguma coisa. Então, é algo mais o que? Lipofílico, hidrofílico. Tranquilo? Então, aí, ó, tem essas diferenças, tá? Em se tratando de aglutinante seco, pode ser a polvidona também. Aí você vê que já muda a sua quantidade, né? Junto com ela vai ter o acetato de vinila, tá bom? Aí você tem a carmelose sódica, celulose microcristalina e cross-polvidona. Esses 4 componentes, eles são componentes utilizados como aglutinantes em aspectos sólidos. Então, em que momento você vai utilizar isso? Vai utilizar quando estiver fazendo pó, granulado, cápsula ou o quê? Comprimido. Então, qualquer um desses aqui, ó, é utilizado nesse sentido, tá bom? Pessoal, eu quero que você entenda, só voltar aqui. É o último aí que a gente para aqui, tá? Ó. Eu quero que você entenda que a quantidade de aglutinante, ela é importante em concentração, tá? Porque à medida que você vai aumentando a concentração de aglutinantes, você vai ter uma dispersão maior ou menor daquele produto. Então, vamos supor que você tem um aglutinante de uma concentração 10%. Então, ele tem uma determinada aglutinação. Se você for aumentando essa concentração, a aglutinação vai ser maior. E o que é que isso implica finalmente no produto? Quanto mais aglutinante tiver, a concentração dele for maior, mais difícil vai ser a liberação de determinado produto. Professor, então eu não consigo ver em que isso é importante. Você vai entender agora. Então imagine que você tem um determinado aglutinante que ele segura muito a molécula. O que é que você está produzindo aí, ó? Um medicamento de liberação o quê? Prolongada. Tá vendo aí? Então você não quer um cara que tem um efeito rápido. Você quer que tenha um efeito prolongado. O que é que você vai fazer? Ó? Aumentar a quantidade de aglutinante. Tranquilo? Então aí, ó, é uma das características, né, das funcionalidades desses recipientes. Beleza? Tranquilo? A gente vai parar em aglutinante, tá, pessoal? Foi só para dar uma introdução à farmacotécnica e não vou encher muito de aula para vocês por conta da prova de amanhã. Beleza? Alguma duvidazinha em relação até aqui agora? Em relação à prova? Fale agora o cálice para sempre. Professor? Oi, Carolina. Sobre esses medicamentos de liberação prolongada. Um exemplo, a glicazida, né? Que não pode ser partida. Por que não pode ser partida? Porque quando você parte, você não garante que a
quantidade de aglutinante que tem na metade é a mesma que tem na outra metade. Aí pode ser que uma metade ela libere mais rápido do que a outra metade, entendeu? Principalmente nos de liberação prolongada, tá? Nesse caso, elas não podem ser realmente fracionadas, tá bom? A gente tem que ser dado completamente. Por quê, professor? Esse aglutinante, geralmente, ele fica nas bordas. Aí ele vai se diluindo primeiro, até chegar na parte do ativo que está mais central. Se você quebra um comprimido, o que acontece? A parte central do ativo já fica disponível. Então, ali você não tem um efeito de liberação prolongada, tá bom? Rafael. Ok. Essa aula vai ficar na segunda? Sim. Pessoal, a gente vai dar essa disciplina toda, depois é que a gente vai ter a outra, tá? Então, segunda e quarta é só farmacotécnica. Por que isso? Se eu desse farmacotécnica na segunda e desse micromédica na quarta, quando fosse a prova, ia ser as provas iguais. Então, você fazia, provavelmente no mesmo dia, as duas provas, né? Farmacotécnica e micromédica. Para não ficar tão ruim para você, aí faz farmacotécnica, faz a prova, aí depois faz a outra disciplina. Beleza, sim? Ótimo para todos? Não entendeu? Segunda e quarta é só farmacotécnica, tá? Segunda e quarta farmacotécnica. A gente tem 4 a 5 encontros. Como a gente teve hoje já a revisão no começo, provavelmente vai para mais um encontro. Mas geralmente eu botei para 4 encontros, tá? Pode ser que tenha a metade de uma a mais. Por quê? Porque se eu desse farmacotécnica na segunda e micromédica, que eu vou dar também para vocês, na quarta, aí você ia fazer 2 provas ao mesmo tempo, quando fosse fazer a prova, entendeu? Aí ia ser muito ruim para você, né? 2 micromédica e farmacotécnica, meu amigo, aí ia embolar tudo. Aí, terminando farmacotécnico, você faz a prova, só estuda farmacotécnico e não se confunde com o material. Beleza? Então, pronto, ó, próxima quarta-feira, tá? Farmacotécnico, continuação dessa aula. Lembrando que amanhã a gente tem a nossa prova. Professor, onde eu devo entrar para fazer a prova? A prova é de farmacologia clínica. Então, você vai entrar no grupo de farmacologia clínica. Lá, tem lá na parte de tarefas. Entra lá em tarefas e você vê a sua prova. Beleza? Faz a prova. Não esquece de enviar. Eu vou colocar já para você nas abertas. Não consegui enviar, deixando ela em branco. Então, você vai ter que escrever alguma coisa. Tá bom? Para justamente você tentar, né, alguma pontuação. Beleza, galera? Prova a partir das 6 horas, tá? Oi. Esses slides, eles ficam separados por matéria? Por matéria. Na área? Lembrando então, aqui, ó. Oi? Fala. Lembrando aqui, eu dei a revisão na aula de hoje, né? Na equipe de farmacotécnica, né? De antimicrobiano. Então, o slide de antimicrobiano está em farmacotécnica, lembre, viu? Baixem aí, peguem eles, tá? Mas os outros estão lá na farmacologia clínica, beleza? Então, cada equipe tem os seus slides. Eu deixei bem organizadinho para você, para facilitar o seu estudo, tá bom? Fechou, galera? Vamos assistir o jornal 8h30, né? Prazer estar aqui com vocês de novo, tá? Ó, lembra, ó, 6 horas a partir da manhã, tá lá a sua prova, vai estar disponível até 6 horas da quarta-feira. Beleza, pessoal? Abraço. Dê uma revisada aí pela manhã, à tarde. Boa prova. E a gente se encontra na quarta-feira, tá? Mantenha-se em casa. Hidrate-se. Cuidem dos seus parentes. Beijão. Tchau, galera. Prazer em estar com vocês.